E aí, pessoal, beleza? Igor aqui, mais uma vez trazendo um vídeo a respeito de regras para vocês. Bom, hoje eu vou abordar o tema das invocações, os summons, que também são muito pertinentes e importantes para um modo geral do desempenho bom do jogo. Olha só, antes de tudo, quero que você seja bem-vindo e vou me apresentar novamente. Eu sou o Igor Matheus, pode me achar em todas as redes sociais que você procurar. E já vou pedir também que você me ajude nessa minha jornada como youtuber que eu estou tentando, deixando seu like e se inscrevendo, por favor. Então, bora pro vídeo. Bom, antes de começar, eu quero falar a respeito de que sempre gera aquele problema na sumo. Ah, é um sumo que gera corrente. Ah, um sumo inerente, um sumo não inerente. O que eu nego, o que eu não posso negar? Quem nunca tomou uma Horn, por exemplo, dessa aí que tá na fotinha, quando tentou trazer um bicho especial sumo por outra carta, e aí falou com o rapaz que não podia, e o menino lia assim, não, mas tá escrito aqui que nega o sumo e tudo mais. Então, isso vai resolver todos os seus problemas, olha só. Para você realizar uma invocação tributo ou normal, você escolhe o monstro que você quer invocar, oferece ele como tributo, se for necessário, escolhe uma zona para ele ficar e declara sua tentativa de invocar essa carta. Este ponto é conhecido de forma não oficial como janela de negação de invocação, que é aquela questão da inerência ou da não inerência. Esse é o momento em que você pode ativar coisas que negam invocação, como a Horn of Heaven. Ou seja, são momentos em que você pode ativar cartas de summon que simplesmente acontecem. Você declara que vai fazer, faz o summon e ele faz por si só. Ele se invoca sozinho, sem auxílio de nada. Por isso que você pode usar, por exemplo, a Horn of Heaven. Se alguma coisa foi ativada para negar a invocação, então, olha só, a corrente pode ser formada normalmente. Por exemplo, o oponente pode tentar ativar o Oritep, que vai negar a Horn. No entanto, somente a primeira carta que foi ativa pode negar a invocação, porque é o único momento em que a carta foi ativada. O que eu estou querendo dizer é que você não pode ativar em corrente logo em seguida da Oritep, por exemplo, uma outra carta de negar summon, porque não está mais acontecendo um summon, entendeu? Outra coisa importante é que o monstro não está em campo nesse momento. Quando ele tipo assim, quando você está tentando invocar, ele ainda não está em campo, ele não está sob seu controle, por mais que ele esteja fisicamente em seu campo. Então, se a invocação do Card Trooper for negada e ele for destruído, o efeito dele não vai ativar. Entendeu? Porque você negou a invocação, ele nem esteve em jogo ainda. Porém, o Hotcake vai. Olha o efeito do Hotcake. Quando essa carta em sua posse for destruída por um card do seu oponente, seja em batalha ou de qualquer outra forma, enviar ao cemitério e embaralha essa carta no deck. Repare que ele diz em sua posse, tá vendo? Isso é especialmente importante para os monstros pêndulos, porque a regra do pêndulo, ela diz que todo pêndulo vai ser devolvido ao deck quando ele sai de campo. Em que situação? Olha só, o monstro pêndulo é enviado para o deck adicional somente se ele estiver sendo enviado de qualquer lugar do campo para o cemitério. No caso, sai de campo para o cemitério, mas de qualquer lugar dele. Então, se a invocação de monstro pêndulo for negada, ele não vai ser enviado para o deck adicional, porque ele não estava em campo ainda no momento em que você negou. Uma vez que a janela de invocação passa, a invocação é bem sucedida e agora o duelista pode responder às cartas de invocação como torrencial tributo e alguma coisa assim. Ao contrário, toda corrente é em resposta à invocação, mas a primeira, não apenas a primeira carta em si. Então vários efeitos podem ser ativados à invocação. Porém, só uma carta é ativada em corrente, a invocação, que é o fato de negar. Se você não negou, o monstro entra em campo com sucesso e você simplesmente pode ativar outras coisas como torrencial tributo e cartas semelhantes. Então, ó, olha uma coisa que está correta. Primeira carta, torrencial tributo, e segunda carta, Aboroless Trap Hole. Entendeu? Que você vai estar destruindo, mas em compensação o monstro está sendo invocado. A primeira carta está respondendo o summon. A segunda carta está respondendo o summon com sucesso do monstro em campo. Entendeu? Porque em segundo vai destruir e remover, o resto destrói o resto. Agora uma coisa que não está certo. Você em primeiro ativa torrencial tributo e em segundo ativa o Aritep, sendo que uma coisa ainda não aconteceu. Então, você em uma nova corrente ativa a Aboroless Trap Hole. Não, entendeu? Porque a Aritep comeu o espaço da Aboroless Trap Hole. Um resumão.
Você pode escolher um monstro, oferecer como tributo se necessário, declarar sua tentativa de invocar. Ele não está em campo ainda. Se isso acontecer, a invocação foi bem sucedida, o monstro toca o campo e os duelistas podem responder à invocação do monstro. Invocações e os time. Bom, a invocação é um processo um pouco grande, né? Então você tem que lembrar dos efeitos Wen opcionais e os efeitos Wen obrigatórios, que elas só podem ser ativados quando foi as últimas coisas a acontecer. Como resultado, quando o monstro é tributado, por invocação tributo, eles ativam no cemitério, vai ser a última coisa que acontece de forma mais distante ainda. Ou seja, não é a última coisa que vai acontecer, está longe disso. O mesmo acontece com baixar por tributo, por exemplo. Que você oferece um monstro como tributo e baixa a carta, seta ela. Então você não pode obter para poder ativar as cartas dessa forma também. Porque a última coisa que aconteceu foi o summon, e a carta não está mais no campo para poder ativar. Bom, vamos continuar. As invocações especiais. Estou querendo dizer o seguinte, só voltando aqui que ficou um pouco confuso. Olha só, o Light Pulsar Dragon, eles são oferecidos como tributo para uma invocação tributo. O efeito dele é que quando ele é enviado ao cemitério, você pode escolher um monstro. Como tem um quando, e ele foi tributado, quando ele iria ativar, estava acontecendo um tributo summon. Então, ele não tem chance de ativar. Agora, sobre as Special Summons, a gente tem muita forma de invocar um monstro de maneira especial. E quase todas elas nos permitem fazer isso com cartas que ajudam isso. A gente sabe diferenciar especial, que gera corrente, e aqueles que não geram corrente. Por isso que é importante saber o que pode ser ativado ou o que não pode ser ativado. Entendeu? Vou até passar para frente aqui, para poder... Não, na verdade aqui na frente é outra coisa. Bom, de maneira geral, é aquela questão. As invocações que acontecem por si só e as invocações que acontecem por outras cartas. No caso, as que negam as outras cartas são cartas que negam cartas, ativações de cartas, e a Solemn, por exemplo, que nega qualquer coisa. Agora, em questão de negar invocações, o que acontece? Você tem que se fazer a seguinte pergunta quando você quer ativar uma carta para poder negar algo. Uma corrente está sendo resolvida naquele momento? Uma vez que você não pode interromper a resolução de uma corrente, não há forma de ativar alguma coisa em resposta a essa primeira parte. Então a invocação automaticamente é bem sucedida. E o duelista pode responder a ela depois que ela resolve. O que acontece? Se está acontecendo uma corrente que vai trazer um summon, você não pode responder aquele summon. Você pode ativar uma carta em corrente depois que o summon acontece. Que a gente nunca pode interromper uma resolução de uma chain. Exemplo. A gente quer pegar vamos usar aqui, o Black Luster Soldier, que você especial summona da mão, removendo um monstro luz e dark do cemitério. A gente pode ver o texto dele, que a invocação dele não inicia uma corrente. Então a Black Horn of Heaven pode ser ativada normalmente, porque ela é uma carta que simplesmente acontece. Agora, se você quiser usar a polimerização, você já não pode fazer isso, porque a Black Horn nega summon, ela não nega ativação de carta, e a polimerização está fazendo um summon, não um summon em si. Agora, vamos supor que você está usando a High Priest of Prophecy ali, para poder revelar 3 cartas de magia Spellbook da sua mão e invocar ela por invocação especial. Repara que ela gera uma corrente, tá vendo? Ela tem um efeito ali de ter que revelar. O ponto e vírgula significa que o efeito inicia uma corrente, tanto 2 pontos quanto ponto e vírgula. Então a primeira carta o elo 1, no caso, é a High, que quando ela resolve, ela se invoca a si própria por invocação especial, revelando as 3 cartas. Todo o procedimento de invocação acontece dentro do primeiro processo. Então nada pode ser ativado durante a janela de negação. Por quê? Porque ela está ativando um efeito e logo em seguida ela se invoca. Então depois disso você pode ativar alguma coisa, mas no momento que ela ativa em resposta àquilo, não. Você ainda pode negar os efeitos da pulverização ou da Haig. Você simplesmente não pode negar a invocação em si, porque o efeito está resolvendo, entendeu? É um efeito e ele vai resolver com sucesso. Você pode negar o efeito, não a invocação. Por exemplo, você pode negar o efeito da polimerização com Spell Canceller, entendeu? Ou a invocação da menina com a Vanity Emptiness. Agora, sobre esse artigo aqui, eu vou falar a respeito da Solemn Warning, que nega qualquer coisa, porque olha só, ela fala quando um monstro ou mais seriam invocados, ou quando uma carta de magia, ou carta de armadilha, ou um efeito de monstro for ativado que inclua um efeito que invoque um ou mais monstros. Ou seja, ela nega o summon que simplesmente acontece e as cartas que vão fazer summons.
A primeira parte do texto, que nega as invocações, assim como a Black Horn of Heaven, ela alega para você que o summon tem que estar simplesmente acontecendo. Se você lê ela, você consegue perceber isso. Agora, a Horn não. Quer dizer, a Warning para tudo. Bom, a segunda parte do texto diz que ela pode negar ativações de card de magia, card de armadilha e efeito de monstro. Isso significa que ela pode ativar em corrente a polimerização e a Prince também. Mas não vai negar a invocação, vai negar o efeito que invoca. São coisas diferentes. O último exemplo que eu vou dar aqui vai ser o do Bixie, que basicamente ele tem um efeito que também não gera nada não, mas tem aquela questão da perda de tempo do vídeo anterior. Mas uma vez por turno, durante o turno da fase principal ou na fase de batalha do seu oponente, você pode imediatamente que esse efeito resolver, invocar por invocação síncro um monstro síncro usando um Yangzinho que você controle. Isso é um efeito rápido. O texto sublinhado quer dizer que, bom, não tem nada sublinhado, erro meu, mas finge que está sublinhado, né? Vou até fazer um sublinhado vermelho aqui, ó. Pronto. Está dizendo que a invocação síncro acontece logo em seguida do elo da corrente resolver, que é você pode imediatamente depois que esse efeito resolver, invocar para invocação síncro. A invocação síncro ela é rezada agora, depois que a corrente resolve. Então está resolvendo uma corrente? Aqui, não. Por quê? Porque a invocação síncro está acontecendo depois que a corrente termina, porque é imediatamente que esse efeito resolve. Então depois que resolve, ela faz isso. Então a carta pode ser usada normalmente nas janelas de negação, porque a carta simplesmente está acontecendo. Bom, o próximo vídeo será sobre o tempo de efeitos rápidos. Eu espero que você goste. Espero que tenha gostado.